Olá, turma do quinto ano, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Aqui é a tia Lidiane, sou professora do quinto ano, certo? A nossa aula de hoje será de história, né? Como é bom, né, falar um pouco de história. Falar de história é falar um pouco do nosso passado, o que aconteceu anteriormente, né? Como tudo aconteceu, como tudo surgiu, né? Então, estudar história é estudar um pouco sobre os nossos antepassados, tá bom? E a gente vai falar um pouco, né, na nossa aula de hoje, em relação, né, aos primeiros povos, né? Vou aqui compartilhar com vocês o nosso slide da nossa aula de hoje. Nossa aula de hoje que é de história, na data do dia 25/2. Vamos falar sobre os primeiros povos do Brasil. Que primeiros povos foram esses, né? Você encontra-se lá na página 32 a 34. Hoje nós teremos dois assuntos, mas primeiro a gente vai começar sobre os primeiros povos. Vamos falar um pouco sobre os povos sambaquis. O que é os povos sambaquis, tia Lidiane? Por que eles tiveram esse nome, né? De onde foi que veio esse nome, né? Sambaquis, né? Esse nome, ele deu origem a partir dos seus hábitos alimentares. Como vocês observam na imagem, né? As formas que eles se alimentavam. Eles comiam muito alimentos que eram obtidos pela caça, né? Como antas, tartarugas, macacos, né? E vários outros animais. Então, eles também tinham os hábitos de pescar, né? Eles pescavam muitos. Então, eles pescavam os peixes, os tubarões, né? Os golfinhos, as baleias, né? Então, esses alimentos, né? Eles consumiam, né? Em diversos tipos, né? De variedades de alimentos, né? Então, a maioria desses alimentos eram do mar, né? Então, eles caçavam, eles pescavam. Então, os povos sambaquis, eles foram conhecidos isso através de seus hábitos alimentares. Com o passar, né, do tempo, as conchas desses moluscos, da qual era retirado, né, do mar, eles foram formando montanhas. Vocês vão já entender por que são chamados de sambaquis, né? Então, esses alimentos que eles tiravam do mar, eles iam se, né, os restantes, né? Vocês podem até perceber aí no início, né, daqui da nossa imagem, que tem vários, né, molúsculos, né, que eles eram retirados também para a alimentação deles. Então, o que ia acontecendo? Iam se criando várias conchas desses moluscos, né, que eram descartados por eles, e eram formados, né, montanhas, né, cheios de conchas. Olhem aqui, vou aqui mostrar para vocês a origem do nome sambaqui, tá bom? Que origem é esse desse nome? A palavra sambaquis, né, ele é de uma origem tupi e corresponde à junção das palavras, que é samba. Samba significa o quê? Conchas, e que significa amontoados. Então, essa palavra é de origem tupi. Tupi a gente sabe que é dos indígenas, né, dos índios. Então, eles fizeram essa junção. Como samba significa conchas e que significa amontoados, então eles formaram-se o nome sambaquis, tá bom? Então, por isso que se deu a origem desse nome. Os sambaquis, eles podem ser encontrados em praias, né, em baias e até foz de grandes rios, tá? Então, aqui na imagem que eu mostro para vocês, né, são montanhas. Que montanhas é essa? Montanhas com conchas, né? Então, os sambaquis, né, em diversos lugares do mundo, nós podemos encontrar esses tipos de montanhas na Dinamarca, na África, em Santa Catarina. Então, estão localizados em vários cantos do mundo, tá certo? Chegando até medir 25 metros de altura.
tá? Então, por isso que os sambaquis, eles podem ser encontrados em praias, em baias e até em volta de grandes rios. Então, realmente, o que significa sambaquis, né? O que é? Né? Vimos a origem do nome, que vem de origem tupi. Sabemos que esse nome veio também de hábitos alimentares deles, mas de real, o que é, né? O que significa sambaquis? Sambaquis são montes, tá? São montes compostos por molúsculos, né? Que vem de origem marinha, terrestres ou de água, e são esqueletos de seres da pré-história, que são ossos humanos, conchas e utensílios feitos de pedras, e também isso tem a ver com a ação humana. Então, o que acontecendo? Eles iam se alimentando e tudo aquilo que restava da alimentação deles, eles iam jogando nesse determinado local. Tinha, né, as conchas, né, como vocês podem ver até nas imagens que eu coloco aqui no nosso slide, essas conchas iam se amontoando, e esse amontoado vai surgindo tipo um monte, né? E esse monte é feito de quê? Né? Dessas conchas de molúsculos, de restos de alimentos e até mesmo de restos mostruários da pré-história, tá certo? Os hábitos e costumes dos povos sambaquis. O que é que eles tinham de hábitos? O que eles tinham de costumes, né? As pessoas desse grupo, eles tinham os hábitos de se pintar, né? Os povos sambaquis, eles se pintavam de tinta amarela. Por que eles se pintavam de tinta amarela? Essa tinta amarela era extraída do barro, que apresentava-se avanços como do fogo, e também, digamos assim, como eles descobriram o fogo também, né, eles também se pintavam para se afugentar de animais e para preparar os alimentos. Então, eles pintavam-se de amarelo, tá? Que era extraído do barro, para apresentar, né, os avanços, como o fogo, e também se afugentar dos animais. Eles também tinham o costume, né, e os cuidados com os mortos. Com os mortos, sim. Sabe o que eles faziam? Eles, né, pintavam o seu corpo com a cor avermelhada, significando que ali eles estavam sepultando um povo sambaqui, né? Então, eles se pintavam, né? Pintavam o seu corpo, né? Eram comuns, né, com os mortos, como pintar o seu corpo com a cor avermelhada e sepultá-los em um sambaqui. Como assim? O que é sambaqui? Sambaqui não é um monte, né, cheio de conchas ali tumultuados? Pois bem, eles pintavam o corpo dos mortos de vermelho para sepultá-los nesse monte. Como eles não tinham aonde enterrar as pessoas que morriam, né, as pessoas elas iam morrendo e eles não tinham onde enterrar. Então, eles iam colocando nesse monte, que justamente esse monte, né, era assim. Vocês estão vendo? O monte era assim. E esse monte ia se formando através de quê? Das conchas de molúsculos, dos restos de alimentos, eles jogavam, e também dos restos mortais, né, das pessoas que iam morrendo. Então, as pessoas iam morrendo, eles pintavam o corpo de vermelho e pá, iam colocando aí. E aí, de tanto você colocar, que nem um monte de lixo, de tanto você juntar, acaba se formando, né, essas montanhas. Olha aqui essa aqui. Isso aqui também é um tipo, né, de monte que estão cheios de conchas, né? E aqui no meio dessas conchas, né, tem várias coisas. É tanto que aqui no desenho, né, eles representam até esses ossos, esses esqueletos que vocês estão vendo, eram os mortos, né? Eles tinham o hábito de jogar nesse monte, de juntar com os restos de alimentos, como eles não tinham como enterrar esse povo, ele colocava todos aí, entenderam? Os sambaquis, eles fabricavam alguns utensílios, como quebra-cocos, raspadores, panelas, pontas, machados, facas e instrumentos de pescas feito com ossos, né? Então, eles também faziam isso
nos seus utensílios. A agricultura, ela modificou a vida do homem. Por que que a agricultura modificou a vida do homem? Porque eles passaram a preparar a terra para plantar raízes e sementes e cuidar das plantas para depois colhê-las. Então, como eles produziam seus próprios alimentos, isso para eles modificou. Por quê? Porque eles tinham que preparar a terra. Então, para eles se alimentar, além da caça, eles também se alimentavam através da agricultura, certo? Então, esses alimentos que eram feitos através da agricultura, né, eles eram preparados por eles mesmos. Então, isso modificou um pouco a vida deles, né? Por quê? Porque eles tinham que preparar a terra, né, colocar as raízes, as sementes, cuidar, né, ter todo aquele preparo para depois colher, não é verdade? Então, isso era um dos costumes dos povos sambaquis. Os objetos eram moldados na argila e cozidos no fogo para torná-los impermeáveis e duros. Com essa invenção, as mulheres passaram a ter mais papéis específicos nos grupos. Então, como eles eram grupos, os homens eram que mais lidavam com esses papéis, né, de estar modificando, moldando, fazendo utensílios. Então, eles tiveram, né, essa forma de cozinhar a argila, né, no fogo para poder se tornar mais resistente, mais duros, né? E as mulheres acabaram tendo a sua participação, né, nessa atividade aí, tá certo? Então, esses eram os povos sambaquis, eram os povos da qual eles viviam, né, dessa forma, desse jeito. Então, essa é um pouco da história do povo, né, os primeiros povos, e esses primeiros povos eram chamados de sambaquis, né? Então, esse é um pouco dessa história. Agora, nós vamos para a sociedade, vamos para outro assunto, né? E o nosso assunto de hoje sobre a sociedade se encontra-se na página 39 a 41. A gente vai falar um pouco sobre que sociedade é essa, do que foi que eles fizeram parte, né? Então, a gente vai falar um pouco dessa sociedade. Esses homens, né, fazem parte dessa sociedade. Isso iniciou desde o tempo antigo, né, desde vários anos atrás, né, onde o homem ele vivia em grupos, né? Por isso que o homem ele é um ser social. Por que que ele é um ser social? Porque ele vivia em grupos, vivia em meio de pessoas. Então, por volta de 5.000 anos antes de Cristo, surgiram os primeiros povos, né, que são os primeiros povoados, né? E conforme os primeiros grupos, os primeiros povos que foram surgindo, esses homens, eles começaram a achar prático se estabelecerem em locais onde tinham água, né, que fosse abundante, a caça também, pois a vida ficaria mais fácil, e não ser preciso buscar alimentos em outros locais distantes. Então, como eles viviam em povoados, né, juntos, então o que que eles procuravam em benefício? Um lugar onde tivesse água abundante, tivesse caça mais fácil, né, porque eles tinham para se alimentar, tinham que caçar, né, então eles procuravam um ambiente da qual tivesse essas facilidades para eles. O homem, eles viviam em bandos. O que é viver em bandos? Eles viviam em grupos, juntos, né? Então, eles viviam, tipo assim, em um local onde eles se juntavam várias famílias, né? E ali eles viviam em bandos. E quem comandava era o mais velho. O mais velho do grupo era que comandava, pois era aquele que tinha mais experiência. Como o que tinha mais experiência era o mais velho, então ele que comandava o grupo. Todos tinham que obedecer o mais velho, porque o mais velho era o que tinha mais experiências de vida para repassar para os outros. Então, todo grupo ele tinha que obedecer o mais velho. Só que com o passar do tempo, os grupos foram crescendo, as pessoas foram se casando, então outros grupos eles foram se formando. Então, como os outros grupos eles foram se formando, né? Então a propriedade ela se tornou o que é mais coletivo, o que é coletiva, né? Trabalhar todo mundo juntos, né? Então não existia dono, né? Não tinha aquele que disse assim, isso aqui é meu, esse território aqui é meu. Não, não tinha, né?
tudo era produzido e pertencia à comunidade. Então, tudo aquilo que era plantado, tudo aquilo que era caçado, fazia parte da sociedade, fazia parte de um todo, da comunidade. Então, o que eles achavam, o que eles plantavam, o que eles colhiam, fazia parte da sociedade, da comunidade. Então, ali não tinha um determinado dono, só tinha um que comandava, e esse era o mais velho para orientar os mais novos. Então, essas famílias elas foram crescendo, né? Então, como elas foram crescendo, elas tiveram a necessidade de determinar locais, né, onde iriam ficar. Então, a propriedade privada e esses fatos começaram os problemas. Por que que começou os problemas? Começou as brigas, né, pelas melhores terras. Como as pessoas foram crescendo, né, os grupos foram ficando maiores, então eles queriam ficar nos territórios melhores, né? Então aquilo foi trazendo conflitos, né? Aqueles que não tinham uma relação muito próxima ao chefe do grupo, porque todo grupo tinha um chefe, então aquele chefe que não tinha, né, nenhuma afinidade com os outros, né, com as terras mais distantes e os mais pobres de recursos, então os empobrecidos, né, com fome, eles retornavam aos seus antigos chefes, submetendo aos trabalhos, né, em troca de comida. Então, o que é que eles faziam? Eles tinham os grupos. Tinha um grupo de um lado e um grupo de outro. Cada grupo tinha o seu chefe. Se um daqueles moradores não tivesse afinidade com o chefe, ele tinha que procurar outro grupo, ou então o seu grupo antigo, né, para que viesse lhe ajudá-lo a manter-se, porque senão eles tinham, né, que passar fome. E então, quando eles voltavam para o seu chefe antigo, né, eles, digamos assim, você agora voltou, né, para o meu bando, pois agora você vai trabalhar mais. Por que mandou você sair, partir para outro grupo? Então, ficava aqueles conflitos de chefes, né? Então, os chefes, eles foram se enriquecendo, porque os outros trabalhavam e só eles comandavam, né? Então, eles foram se enriquecendo, pois acumulavam uns excedentes de sobras das colheitas e organizavam os grupos para umas terras novas, né? Para, digamos assim, ter mais povos. E assim, a sociedade, ela iam crescendo cada vez mais. Os grupos que viviam no território brasileiro eram chamados de sinômades. Por que seminômades, né? Por que eles eram chamados de seminômades? Porque eles se deslocavam-se de um local para outro de acordo com as suas necessidades. Lembra que na nossa aula passada a gente falou sobre os nômades, né? E o que é nômades? Que sempre ficam se mudando de um lugar para outro. Nesse caso, é seminômades. Por que é seminômades? Porque eles só se deslocavam, só saíam de um lugar para outro se houvesse necessidade. Se ali naquele local não tivesse mais como eles se manterem, né? Então, eles se juntavam todo o bando e ia para outro local. Esses grupos, eles também não tinham noção de acúmulo de riqueza. Eles faziam o escambo, né? Que era a troca de mercadorias sem interferências de dinheiro. Então, essa sociedade ela foi crescendo. E ela foi crescendo de que forma? Eles não tinham dinheiro, não existia dinheiro nessa época. Então, como é que eles iriam fazer, né, essas trocas, essas mercadorias? Como é que eles iam crescer no seu comércio? Então, foi aí onde, como eles não tinham muita noção, né, de grandeza, de riqueza, foi trabalhado o estilo de escambo. O que é escambo? Né? Foi aquilo que a gente até falou numa aula. Eles faziam uma troca de mercadoria sem interferência de dinheiro. É como aqui vocês estão vendo na imagem. Um está com peixe, o outro está com coelho, né? Um tem peixe, o outro tem coelho. Então, eles fazem essa troca de uma coisa que ele tem para uma coisa que eles não têm. Então, eles faziam essas interferências, essas trocas de mercadoria, sem ter que ter a interferência do dinheiro, né? O dinheiro ele não existia aí. Então, essas eram as formas de sociedade que aquele povo tinha, né? Onde tinham os seus chefes, onde tinha os grupos, né? Onde eles viviam em grupos, geralmente, né? Cada grupo tinha o seu chefe. Então, essa era a vida de sociedade que eles tinham, né? Então, era uma vida de sociedade bastante diferente da sociedade que nós temos
hoje, tá, gente? Agora, né, para finalizarmos com a nossa aula de hoje, eu vou estar explicando para vocês as atividades do dia, tá bom? As atividades do dia que eu vou estar explicando para vocês é referente a essas páginas que nós estávamos estudando, tá? Foram 2 assuntos, então as atividades vão ser relacionadas a esses 2 assuntos, tá bom? Eu vou estar explicando a atividade lá do primeiro assunto, que foi sobre os primeiros povos do Brasil, que foi justamente relacionados aos sambaquis. Na primeira questão, que se encontra lá na página 35, diz assim: observe as afirmativas e marque aquelas que explicam a origem do nome dos sambaquis, povos que se instalou no litoral brasileiro. Então, qual foi a origem, né, desse nome sambaquis? Vocês leem a opção e marcam aquilo que estiver relacionado a este nome. Escreva quais eram as possíveis finalidades dos sambaquis brasileiros. Então, qual era a finalidade deles, né? O que é que os sambaquis eles queriam? O que é que eles procuravam, né? Eles procuravam sempre em viver em moradias, em ter um lugar, né, onde eles podiam ter o seu abrigo, onde eles poderiam, né, sepultar aquelas pessoas que morriam, né? Então, onde eles pudessem ter uns alimentos mais, né, de recursos, e assim por diante. Pesquise, na terceira questão, pesquise, localize e circule no mapa outros locais no mundo onde podemos encontrar sambaquis. Lá no início do texto, vocês vão ler, né, porque eu fiz só uma síntese do conteúdo, então vocês irão ler o conteúdo, tá certo? Para que vocês venham responder essas atividades. Lá tem alguns locais, né, aonde podemos encontrar alguns povos sambaquis. E aí vocês vão circular no mapa. Quarta questão. Observe as cenas e pinte com as cores usadas pelos sambaquis para pinturas da pele, conforme os hábitos que existiam entre eles. Vamos lá. O primeiro, né, você vai pintar de quê? O primeiro ele representa como eles se pintavam quando, né, para representar o fogo, se afugentar, né, dos animais, né? Então, qual era, né, a cor que eles se pintavam para se afugentar dos animais? E ali que representava-se o fogo, é a primeira imagem. A segunda imagem, qual é a cor que eles pintavam as pessoas, né, para fazer o seu sepultamento? Eles pintavam essas pessoas de que cor, tá? Então, vocês vão e pintam. Quinta questão. Observe os utensílios apresentados e circule aqueles que correspondem os instrumentos utilizados pelos povos sambaqui, tá? Então, vocês só vão circular os instrumentos da qual os sambaquis eles usavam. Sexta questão. Pesquise e escreva como são utilizadas as conchas para a obtenção da cal. Isso vocês têm que pesquisar, tá? Vocês vão lá na internet, aí coloca lá como são utilizadas as conchas para a obtenção da cal, tá? Aí vocês pesquisam e escrevem aí nesse espaço. Na sétima questão, tem assim: explique o porquê de descoberta da agricultura, a descoberta da agricultura ter modificado completamente a vida do homem na pré-história, tá? Então, por que a agricultura modificou a vida do homem, tá? Então, você vai explicar. Na oitava tem assim: observe os vasos, né, de cerâmica e pinte de forma semelhante estética para Majoara. Depois, pesquise informações sobre esse povo e faça um registro sobre esse estudo, tá? Então, vocês vão observar e vão pintar. Primeiro, vocês vão ter que pesquisar como eram esses vasos, né? Esses vasos Marajoara. Como eram esses vasos? E vocês vão pintar esses vasos conforme, tá? Essa pesquisa que vocês fizeram. Lá na página 42, né, que justamente é já falando sobre a sociedade, você vai, tá bom, responder da seguinte forma: descreva como você imagina que era a vida do grupo social quando havia propriedade coletiva, como era a vida deles quando tinham uma propriedade coletiva, e como era, né, como surgiu a propriedade privada,
Aí você vai escrever, conforme está lá no texto do nosso livro de história. Na segunda questão, você vai registrar a sua opinião. Você vai ler essa afirmativa que está aí dentro desse quadrinho verde e vai colocar a sua opinião relacionada a essa afirmativa. Responda às perguntas. No Brasil, existia Estado antes dos europeus chegarem? Por quê? O que são grupos seminômades? C. O que é escambo? 4. Pesquise os serviços públicos que devem ser oferecidos pelos estados à população e escreva a qualidade, né, deles no município onde você mora, tá? Lá na outra questão é assim: observe o infográfico sobre o surgimento da propriedade privada e escreva nas lacunas é os espaços, a explicação de cada parte deles. O que você vai fazer? Você vai pegar e vai escrever o primeiro, tá? A propriedade privada. Como aconteceu cada acontecimento. Cada imagem dessa, ela se refere à relação do chefe. Como era que os chefes tratavam as pessoas que iam à procura atrás de melhorias. O segundo era como os chefes, né, eles faziam com os povos, né, que iam atrás de trabalho. E a terceira, como os chefes faziam, né, com os trabalhadores, no caso eram os chefes que tinham mais poderes, né? Essa aí da quinta questão vocês vão encontrar, tá? Lá na página 41, tá certo? O passo de cada um dos acontecimentos, tá bom, turminha? Espero que vocês tenham compreendido a nossa aula de hoje e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Tchau, tchau, turminha!